economia, na época era economia, portanto com funções bem mais amplas do que a do Ministério da Fazenda, como voltou a ser, agora na gestão do Lula, o Ministério da Economia perdeu um poder que nunca havia sido retirado do Ministério, seja Economia, seja Fazenda, ou Finanças, como você chama ao longo da história. E agora há um cabo de guerra, porque o Executivo quer retomar a sua condição histórica de executor do orçamento. Mas o Congresso, por intermédio de mecanismos de emendas, perdeu a emenda de relator, porque o Supremo corretamente determinou que aquele mecanismo não poderia existir porque é inconstitucional. Ele não atendia exigências elementares da Constituição. Exigências fundamentais para se lidar com dinheiro público. Ou seja, transparência, quem pegou o dinheiro, quem é o autor da emenda, para onde vai o dinheiro, por que aquela cidade foi escolhida, ou aquele estado foi escolhido, e não outra cidade, não outro estado. Por que o dinheiro vai para um centro esportivo, se naquela cidade já existe um, e não vai para um hospital, e naquela cidade há carência de hospital? Ou porque vai para o hospital numa cidade que já tem 3 hospitais com atendimento público, com atendimento pelo SUS, e não há uma estrada vicinal decente, ou não há uma ponte que facilite escoamento da produção, chegada e saída de mercadorias, ou não há uma escola, quando há uma clara carência de uma escola melhor naquele município. Tudo isso tem de ser explicitado para a sociedade. É a transparência. Segundo, publicidade. As decisões tomadas, e aí publicidade não na sua condição de propaganda, não é propaganda de uma ação governamental ou de uma ação de um parlamentar, mas publicidade no sentido de tornar pública a decisão tomada. E tudo o que ocorrerá com cada centavo que foi liberado naquela emenda para aquele parlamentar. E, finalmente, possibilidade de fiscalização, que é outra exigência constitucional. Então, vão construir um hospital? Mas espera aí, como é que foi escolhida essa empreiteira? Ela chegou junto com o deputado trouxe a verba e a tiracolo a empreiteira? Ou ela foi escolhida num processo licitatório adequado? E mais, que material será usado para a construção desse hospital? E mais, construir o hospital, ou seja, levantar o prédio, não basta. Como será o processo para que o hospital receba equipamentos, sem os quais não é um hospital, é um prédio. Tem uma placa lá, hospital. Mas e os equipamentos? Isso tem acontecido no Brasil. Inaugurado o hospital tal. Oh, que bom. 3 anos depois, e aquele hospital? Não funciona. Ele foi inaugurado, mas nunca funcionou. Por que nunca funcionou? Porque ele não tem equipamento. Ora, isso não pode acontecer. É dinheiro público, é dinheiro do povo. E é preciso que essas 3 exigências constitucionais sejam respeitadas: transparência, publicidade e possibilidade de fiscalização. Perdendo esse mecanismo, o Congresso faz alguns movimentos. Tenta estabelecer outros mecanismos parecidos com a RP9, com emendas de relator, e, ao mesmo tempo,
tenta ter mais influência no executivo. Ou seja, escolhendo ministros. Ô, presidente, você quer aprovar isso aqui? Nós queremos um ministério tal. Se não nos derem o ministério tal, olha, o governo vai ter problemas aqui nas votações. Nós queremos a presidência daquela estatal, ou da Caixa Econômica Federal. Queremos ter influência nas decisões do Ministério da Saúde a respeito de distribuição de verba. Queremos ter influência no Ministério da Educação. Esse é o embate. Então chega a Lei de Diretrizes Orçamentárias e estabelece, porém, que no ano que vem a meta é não haver déficit. Chamam aí de déficit zero. Déficit zero é uma contradição em termos, né? Zero significa ausência de déficit e de superávit. E há, claro, as margens de tolerância. Nesse caso, 0,25. Pode ser um superávit de 0,25, um déficit de 0,25, que a meta será considerada alcançada. Porém, havia sinais, inclusive do Haddad, de que no ano que vem se tentaria um superávit. E em 2026, um superávit ainda maior. Como a realidade se impôs e mostrou para o pessoal do Ministério da Fazenda que a meta de superávit é irreal, então se repete a meta de 2024. Ou seja, ausência de déficit. Essa é a meta. Aí vem o barulho. Muita gente repete o que ouve e vira porta-voz informal, voluntária ou involuntariamente, do mercado financeiro. Porque, convenhamos, quando se fala aqui em déficit, em superávit, em ausência de déficit, nós estamos tratando de um faz de conta. Nós estamos tratando de déficit primário. O superávit, se ocorrer, é um faz de conta. O déficit não. Ele é faz de conta no sentido de que, na realidade, ele é muito maior do que aquele déficit apontado. E quando há superávit, é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque não se considera despesa financeira. As despesas financeiras não são consideradas. Pagamento de juro, pagamento do serviço da dívida. E hoje, a maior parte da grana do povo, a maior parte do dinheiro que o povo entrega ao Estado, ou seja, à União, aos estados, aos municípios, é para pagamento de dívida. E nós tivemos, e os caras continuam cantando aí, para lá e para cá. Vamos conversar agora com o sujeito que concebeu intelectualmente o teto de gastos. E aí falam do teto de gastos como uma maravilha. E foi um desastre. E era um desastre, obviamente, perceptível. Era um desastre inevitável. Era uma bomba relógio. A administração pública iria parar. Não ia dar conta de despesas correntes. Veio então essa nova lei fiscal.
que é menos ruim do que o famigerado teto. Porque o teto não tratava, não limitava, não sujeitava a despesa financeira. O pagamento de juros não estava limitado pelo teto. A saúde sim, a educação sim, o transporte sim, a segurança pública sim, ciência e tecnologia sim, investimento sim, programas agrários, urbanos, habitacionais, tudo, mas não as despesas financeiras. Então, para o setor financeiro, para os grandes credores, estava tudo bem. Eu garanto que despesa financeira será honrada. E todo o resto que não passe do teto. Teto baixo. O investimento público no Brasil é vergonhosamente baixo. E aí colocaram um teto para o que já era baixo. Mas estão garantidas as parcelas dos credores. É claro que quem deve tem de pagar. Mas quem paga, que é o povo, tem de saber como foi construída essa dívida. Que quanto mais paga, mais cresce. É muito parecida com dívida de banco, que os brasileiros conhecem bem. Você paga, 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 e quando você vai ver, a dívida cresceu. Por causa dos juros indecentes, escandalosos, estratosféricos. E no caso da dívida pública, a sua própria construção, porque ela tem, claro, origem ainda no Império. Ainda antes do Império, quando o outro Império britânico financiou o processo de independência e confiava mais no Brasil como devedor do que em Portugal como devedor. Mas na República, há uma série de decisões na área econômica e na área financeira, decisões do poder público, não do povo. Irresponsáveis decisões que multiplicaram a dívida. E ela volta a se multiplicar nos anos 40, nos anos 50, inclusive com a construção de Brasília. No governo militar, ela dá saltos extraordinários, até que vem, nos anos 80, a crise da dívida, crise global. E a dívida é paga, é honrada, o Brasil não entra em moratória. Houve um movimento inteligente de internalização, ou seja, grande parte, a maior parte da dívida externa tornou-se dívida interna. Foi comprada por bancos, corporações internas. Então você tem como referência o real e não o dólar. Só que a Selic, cada ponto que ela sobe, ela aumenta em dezenas de bilhões de dólares a dívida pública, que logo, logo vai chegar a 7 trilhões de reais. Então, é uma discussão sobre um faz de conta. Teremos um equilíbrio fiscal, sem déficit, haverá déficit. Qualquer superávit é faz de conta. E o déficit que será anunciado não é real. Ele é muito, na prática, na realidade, ele é muito maior, mas muito maior. Mas fazem todo esse escândalo. E o Haddad mergulhou nessa obsessão
de não haver déficit e de ter algum superávit, mas é um superávit de fantasia, uma marca de fantasia. E aí vem os contingenciamentos. Nós falávamos ontem. Defesa, Polícia Federal. Polícia Federal será atingida em atividades elementares, fundamentais, que devem ser consideradas, inclusive, primordiais na atuação da Polícia Federal, incluindo combate ao tráfico, combate ao crime organizado, fiscalização de fronteiras. Depois não adianta ficar dizendo como é que esses fuzis entram no Brasil. Se você corta o dinheiro, a verba da Polícia Federal, não contrata novos agentes, há uma carência. As universidades, os institutos públicos de pesquisa. O governo faz um programa de reindustrialização ou neoindustrialização e anuncia corretamente prioridade para o setor farmacêutico. Mas aí você vai na Anvisa, porque qualquer coisa que se lançará terá de passar pela Anvisa. E a Anvisa, por carência de pessoal, está demorando demasiadamente para liberar produtos. Isso provoca prejuízo. Isso gera dúvidas no potencial investidor. E os bancos, os grandes credores, sorrindo, porque o dele está garantido. Nem entra nessa ginástica contábil, nesse exercício contábil. Qualquer superávit, nossa meta é um superávit de 0,5%. No ano seguinte, de 1%. Cascata. Superávit de fantasia. Porque não considera aquilo que é a maior fonte de despesa. A dívida. Então não tem dinheiro. Investimento baixíssimo. Corta dinheiro da Polícia Federal. Corta dinheiro da Defesa. Mas depois, precisamos de uma presença militar e também da Polícia Federal maior na Amazônia. Porque não está havendo possibilidade de um combate eficaz à derrubada ilegal de madeira, à mineração ilegal, aos ataques fatais contra indígenas, assassinato de indígenas, a grilagem de terra, a contaminação das águas com mercúrio usado em mineração ilegal. Não temos gente, não temos equipamento, não vai ter nunca desse jeito. Não é só uma questão de intenção, é preciso ter recurso. E o Brasil nunca enfrenta, apesar de anúncios vários feitos há décadas, nunca enfrenta a questão da dívida. Como foi construída? O que há de justo e até de legal na construção dessa dívida? E o quanto essa gente consegue influenciar decisões relacionadas à Selic, que aumentam o tamanho da dívida. Aumento na Selic é uma festa para os grandes credores. Então, nós temos uma lei de diretrizes orçamentárias que ignora a realidade, que ignora as necessidades do país. Não basta a intenção de enfrentar a miséria, precisa de recursos. Não basta a intenção de fazer reformas importantes, de investir na saúde, na educação, na segurança pública, na vigilância das fronteiras, nos transportes, habitação, saúde. Não basta. É preciso recurso. E o faz de conta provoca essas reações. Não vai ter responsabilidade fiscal, corramos para o dólar, porque pode ter efeito inflacionário. Vamos nos proteger com o dólar. Por outros motivos também, principalmente internacionais, que levam a essa fuga para o dólar. Muitas vezes ilusória, hein?
Porque os Estados Unidos estão com uma dívida de 34 trilhões de dólares. É que eles são responsáveis pela emissão da moeda aceita no mundo inteiro. E a moeda que regula, inclusive, os contratos de dívida. Mas, enfim, a LDO é mais uma peça de ficção. E também será a proposta orçamentária. A execução, não. Ela é real. E, por isso, provoca as disputas de sempre. Danilo Gobato.